Alô, tudo bem? Como é que você tá? Nós estamos aqui mais uma vez para poder gravar a nossa lição dos adolescentes, a lição número 10 desse trimestre. Estamos já terminando já o trimestre. A lição tá bacana pra caramba. Ela vem falando sobre Jesus, sobre várias coisas que Jesus fez, vários milagres, várias coisas. E nós vamos estudar agora a lição 10, ó, na frente de todos. Mais uma lição sobre o que as coisas que Jesus fez. Meu nome é Manuel, eu sou professor aqui da classe de adolescentes da Igreja Central, do Adolescente Zoom. Eu tô aqui com o menino aqui do meu lado. A gente se parece um pouco, não sei porquê, mas tudo bem. Fala você, quem você é? Sou Daniel, eu tô na classe dos Adolescentes 2, tenho 14 anos. E a gente é pai e filho, tá, gente? Por isso que a gente é parecido. E aí, Daniel, o que essa lição na frente de todos falou? Ela começou lá em Lucas, você pode ler lá o que aconteceu lá em Lucas 6, de 6 a 11? Lucas 6, de 6 a 11 diz: E aconteceu também outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estende a tua mão. E assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. Lê o verso 6, só o comecinho aqui, gente, para vocês prestarem atenção no negócio. E aconteceu também em outro Shabat. Aconteceu também em outro Shabat. Quer dizer, a lição ela começa falando, ela continua sobre algumas coisas que aconteceram com Jesus no dia de sábado. Que aqui na lição, na versão King James Daniel, ela fala Shabat. E aí, o que aconteceu? Aí eu vou contextualizar, depois ele continua. Um pouco antes, Jesus tinha ido com seus discípulos para um campo, e aí tinha espigas lá, e eles estavam com muita fome. E Jesus autorizou para que eles fossem lá e pegassem espigas, comessem, porque eles estavam a ponto de desfalecer. E aí, depois que eles comem, os fariseus passam por ele, tem um embate com ele, começam a falar com Jesus: mas que negócio é esse? Os seus discípulos estão comendo, estão colhendo espigas no dia de sábado. E aí Jesus dá uma lição para eles, uma grande lição para eles, e fala assim: olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E mais o que acontece aí nessa lição, nesse momento aí, Daniel? Lucas escreve que Jesus estava pregando na sinagoga, aí ele viu um cara que ele tinha a mão direita dele, ela era meio atrofiada, né? Eu acho que, assim, pelo que deu pra entender do texto, ele devia estar meio que mais no canto, assim, ouvindo no cantinho dele lá. Porque Jesus chama ele pra ele ir lá no meio de todo mundo. Aí, quando ele vai lá, eu acho que ele, não sei, talvez ele pensou que Jesus ia expulsar ele de lá ou desprezar ele. Mas aí, né, naquela hora, Jesus foi lá e curou ele, aí ele se sentiu bem melhor. Acho que o coração dele ficou bem mais leve depois disso. Aí isso também deve ter irritado muitos fariseus, né? Que eles queriam achar algum jeito de mostrar que Jesus estava errado, que ele estava transgredindo as leis do sábado para tentar prender ele mesmo, fazer mal para ele. Assim, os fariseus, olha só, eles procuravam fazer o sábado deles. Se a gente contextualizar o que acontecia no sábado, antes deles serem há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 300, 400 anos antes, um pouco menos, eles foram levados para a Babilônia como escravos, porque eles estavam sendo muito idólatras. Então, quando eles voltaram da Babilônia, eles voltaram botando um monte de regras, e um monte das regras que eles colocaram foi em cima do dia de sábado. O sábado era cheio de regras, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e eles impediam que as pessoas pudessem praticamente viver no dia de sábado. As pessoas não viviam no dia de sábado. Então, o que acontece? Jesus aí chega assim: vem cá. Eles tinham, por exemplo, uma regra, gente. Se caísse uma casa, e naquele tempo as casas eram construídas com a nossa tecnologia de hoje, uma casa caía em cima de alguém. Pá, caiu em cima de alguém. Eles podiam, olha só como é que era. Eles iam lá, tentavam, assim, meio que salvar pessoas. Começavam a tirar os escombros, tirava. Se eles não tivessem certeza que a pessoa estava viva, eles tinham que parar de tirar o escombro e deixava a pessoa morrer lá.
Eles não acabavam de tirar o escombro, porque eles assim, acima da vida era o Shabá. Então as pessoas, elas morriam no dia de sábado, elas não podiam fazer as coisas no dia de sábado. O sábado era um fardo, o sábado era um peso para as pessoas naquele tempo, Daniel. Então, quando Jesus faz isso, ele coloca um novo princípio para o sábado. Qual é esse princípio? O princípio de ajudar os outros, de fazer o bem. E o princípio de que nós devemos ajudar as pessoas no sábado. E é um princípio que a gente, graças a Deus, a gente tem visto, que é trazido até hoje pela Igreja Adventista. O princípio de que a gente precisa ajudar as pessoas. O sábado não precisa ser um fardo. Algum tempo atrás, bem antes de você nascer, às vezes a gente lidava com algumas pessoas que lidavam com o sábado assim como os fariseus lidavam. Olha, no sábado você não pode tomar banho. Imagina um calor que estaram nesses dias, 40 graus, as pessoas não tomavam banho, as pessoas não faziam isso, não faziam aquilo, era um monte de não fazer. Hoje em dia nós já conseguimos entender que no sábado nós podemos fazer várias coisas, principalmente ajudar os outros. Esse é o maior princípio do sábado que Jesus deixou. Além de um outro princípio, que Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. E nós devemos fazer as coisas para eles, ajudar as pessoas, não por ajudar, mas ajudar porque as pessoas precisam, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus deixou para que nós fizéssemos. E aí eu queria deixar uma ideia com vocês. O que nós temos feito no dia de sábado? Também uma outra reflexão. Já que a gente a gente tem coisas para nós fazermos no dia de sábado, o que nós realmente podemos fazer? O que você tem alguma ideia de alguma coisa que a gente pode fazer, Daniel, no dia de sábado? Alguns trabalhos que a gente pensa trabalho, mas a gente pode fazer no dia de sábado? A gente pode dar estudo bíblico para alguém, a gente pode visitar o hospital, não só, ir visitar o hospital porque, sei lá, chamaram e aí eu tenho que ir lá porque nem sei mais quem vai, a gente tem que ir porque a gente tem que ajudar os outros, tem que espalhar a mensagem de Jesus para os outros, dar um pouco de esperança para as pessoas. A gente também pode passar nas casas das pessoas ou fazer que nem um pacto de esperança, distribuir livro, não só distribuir livro, mas distribuir uma oração, um abraço, porque as pessoas estão precisando muito disso hoje em dia. Exatamente. E uma outra coisa que a gente também precisa lembrar, apesar da gente poder fazer bastante coisa no dia de sábado, tem coisas que a gente também não deve fazer no dia de sábado, correto? Apesar de que Jesus ele ampliou as coisas que nós podemos fazer, precisamos entender que Jesus ele botou o sábado num patamar muito superior ao que os judeus pensavam. Porque é um patamar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente se inspira para fazer. E às vezes a gente faz coisas, a gente pensa em coisas, a gente começa a fazer coisas no dia de sábado, que a gente sai desse espírito de sábado, não é? Às vezes a gente conversa com as pessoas, nossa, e a gente vê as pessoas conversando, nossa, eu estava fazendo esse jogo no dia de sábado, eu estava assistindo, tem gente que assiste jogo no dia de sábado, tem gente que joga no dia de sábado, está com o celular em algum... que não, assim, o sábado, a pessoa perde o espírito de sábado. Será que isso é uma coisa que deveria ser feita no dia de sábado? Não, porque a gente perde o espírito de sábado. O que é o espírito de sábado? Nós termos uma comunhão maior com quem? Com Deus, uma comunhão maior com Jesus. O dia de sábado é feito para o homem servir a Deus, para o homem se sentir bem com Deus, para o homem se reconectar com Deus. E esse espírito de reconexão, ele deve permear o nosso sábado durante todo o tempo. Que Deus abençoe a você, que Deus te ajude para que você consiga ter o espírito de sábado durante todos os dias da sua vida. Vamos fazer uma oração para nós terminar essa lição? Senhor Deus, obrigado por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Tu tens nos protegido, nos guardado e nos tem dado sábado para poder nos reconectarmos contigo. Transforma o nosso coração, não só nosso, mas também dessas pessoas que estão nos assistindo, para que eles possam, nesse dia, se colocar mais perto de Ti e ter a esperança da salvação. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.